Bom dia, moçada, tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, irei falar mais uma vez sobre a guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia. Como hoje é dia 31 de dezembro de 2022 e a guerra começou no dia 24 de fevereiro de 2022, estarei falando dos 311 dias do conflito entre a Rússia e a Ucrânia, que já deixou um rastro de centenas de milhares de pessoas mortas e feridas, além de prejuízos de centenas de bilhões de dólares aos dois países. Que fique bem claro que esse prejuízo não é só referente à destruição da infraestrutura, à destruição parcial de cidades ucranianas, mas também os excessivos ou elevados gastos da Rússia nessa guerra travada contra a Ucrânia, além, é claro, dos prejuízos causados pelas sanções econômicas impostas por vários países ao governo russo e também a importantes empresários russos que apoiam o presidente Vladimir Putin nessa guerra travada contra a Ucrânia. Então, para iniciar o nosso encontro, nada melhor do que essa imagem, simbolizando aqui o urso, a Rússia, simbolizando aqui o tio Sam, os Estados Unidos, e do lado de cá a União Europeia. Então, essa guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia está dentro de um contexto geopolítico que será abordado a partir desse momento. Caso haja alguma dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários, que eu terei o máximo prazer de respondê-la. Então, lembrando a vocês que esse conflito travado entre a Rússia e a Ucrânia, cujo início ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2022, a guerra oficial entre os dois países, na verdade, a origem desse conflito está no ano de 2013, quando então o presidente eleito Viktor Yanukovych, ele foi deposto do cargo após uma decisão do governo ucraniano ter afastado a Ucrânia das negociações com a União Europeia. Então haviam negociações no sentido de levar a Ucrânia a ingressar na União Europeia e também tratativas que levariam a Ucrânia a entrar na organização do Tratado do Atlântico Norte. Então, logicamente que os ucranianos pró-União Europeia, que faziam oposição ao governo do presidente Viktor, foram às ruas protestar contra a decisão do presidente ucraniano de se afastar das negociações com a União Europeia e estreitar laços políticos e econômicos com a Rússia. E essa onda de protestos, que inicialmente foi duramente reprimida pelas forças de segurança da Ucrânia, ganharam força e o parlamento ucraniano acabou por depor o presidente Viktor, que fugiu para o exílio, indo viver na Rússia. A partir desse momento, houve na Crimeia, na península da Crimeia, um dos estados ucranianos de população predominantemente
de origem russa, né, uma decisão do parlamento da Crimeia de se tornar independente da Ucrânia e também pedir a sua integração à República Federativa ou à Federação Russa, o que foi prontamente aceito pelo parlamento russo e também pelo presidente Vladimir Putin, e sendo assim, houve a separação da Península da Crimeia da Ucrânia. E também províncias localizadas no leste, como por exemplo Luhansk, Donbás e por aí vai, de população majoritariamente russa, ou seja, predominantemente russa, também decidiu por desencadear um movimento separatista para posterior integração à Federação Russa. Isso acabou desencadeando uma guerra civil entre o exército da Ucrânia e os rebeldes apoiados pelo governo russo e, posteriormente, através de uma negociação, foi chegado um cessar-fogo no chamado Acordo de Minsk, vamos dizer assim, assinado na Bielorrússia. Minsk é a capital da Bielorrússia, quando então as hostilidades praticamente cessaram, não chegaram ao fim, mas as hostilidades entre ucranianos e russos, vamos dizer assim, que vivem na Ucrânia, ou descendentes de russos que vivem na Ucrânia, caíram bastante. Mas no transcurso desses anos que sucederam o ano de 2014, o governo do presidente Vladimir Putin foi se preparando para invadir a Ucrânia. E sendo assim, era preciso que o governo da Rússia apresentasse algumas justificativas à comunidade internacional que pudessem basear o intuito do governo russo em depor o governo do presidente Zelensky. Então, de acordo com o presidente Vladimir Putin, a Ucrânia historicamente é um território russo, ou seja, um território que pertence à Rússia. Também isso é discutível. Tudo bem que os dois povos são de origem eslava, mas isso é bastante discutível, até mesmo porque estados surgiram e desapareceram ao longo da história. Então essa questão, porque no passado a Ucrânia era território russo, isso é também bastante discutível. Também foi território ocupado por outras nações e por aí vai. Então o presidente Vladimir Putin também alegava que o nazismo, a extrema-direita, estava ganhando força na Ucrânia e que nazistas ucranianos estavam matando descendentes de russos que viviam na Ucrânia, cometendo assassinatos, e seria a invasão da Ucrânia uma medida necessária para deter o avanço do nazismo no território ucraniano. E também alegando que a decisão da Ucrânia em ingressar na OTAN poderia constituir uma ameaça militar à Rússia. Então, na verdade, o governo russo, o governo do presidente Vladimir Putin, apresentou várias alegações para iniciar uma guerra. Então, no transcurso dos anos, progressivamente, o governo russo foi concentrando forças próximas à fronteira entre a Rússia e a Ucrânia, ou seja, milhares de soldados foram deslocados para a região, assim como equipamentos militares, o que já sinalizava que haveria uma guerra iminente entre a Rússia e a Ucrânia. E o próprio Serviço Secreto dos Estados Unidos, semanas antes do início da guerra, já alertava que havia uma ameaça iminente da Rússia invadir a Ucrânia, o que de fato ocorreu no dia 24 de fevereiro de 2022. Então, aqui nessas bolinhas vermelhas, nós temos a concentração
das posições militares do exército russo, aqui próximo à fronteira oriental da Ucrânia com a Rússia, também aqui no Nordeste, na Bielorrússia, na Crimeia e também aqui na Moldávia, que tem uma parte do território da Moldávia que é controlado pela Rússia, porque ali vive uma população de maioria russa. Então, a concentração de efetivos militares bem próximos à fronteira da Rússia com a Ucrânia, da Bielorrússia com a Ucrânia, e indicava que haveria um eminente ataque do exército russo à Ucrânia, o que de fato acabou infelizmente acontecendo no dia 24 de fevereiro de 2022. Então, aqui, para que vocês tenham ideia, no início da guerra, no dia 24 de fevereiro, é sempre bom a gente mostrar mapas, nós tivemos ataques feitos com mísseis de cruzeiro à infraestrutura, a bases militares, a sistemas de radares, sistemas de defesa aérea da Ucrânia, como forma de minar a resistência do exército ucraniano à invasão da Ucrânia. Então, nos primeiros dias de guerra, inclusive, o exército russo obteve vitórias expressivas, avançando muito rapidamente através da frente oriental, da frente sul e da frente norte, o que indicava que provavelmente essa guerra travada entre a Rússia e a Ucrânia seria uma guerra relâmpago, ou seja, uma guerra de curta duração, e eu confesso que eu mesmo acreditava que o exército ucraniano seria derrotado em poucas semanas de conflito, porque existe uma disparidade muito grande entre a Rússia, uma grande potência militar, uma das maiores potências militares do planeta, e a Ucrânia, cujo efetivo militar e os equipamentos militares são bem inferiores àqueles existentes na Federação Russa. E aulas passadas que eu gravei logo no início desse conflito, eu disse que essa guerra deveria terminar em aproximadamente um mês com a derrota da Ucrânia. Só que o que aconteceu a partir daí? Nós temos aqui os ataques feitos, pelo exército russo, a força aérea, o exército russo e a marinha de guerra da Rússia. Então, essas partes vermelhas significam as áreas principais que foram atacadas pelas tropas russas. Então, aqui você tem tropas russas cruzaram a fronteira, movendo-se para Kiev, que é a capital da Ucrânia, que a gente também pode chamar de Kiev, mas a pronúncia correta é Kiev, a frente oriental nós tivemos o avanço acelerado de tropas russas pela frente oriental, e a partir da península da Crimeia também, onde os russos concentraram uma grande força militar, um grande aparato militar, houve o início da invasão do território ucraniano. Então acreditava-se naquele momento que de fato a guerra teria uma curta duração. Aqui nós temos, logo no início desse conflito, as regiões que passaram a ser objetos dos ataques russos, regiões com combates mais intensos logo na primeira semana de guerra. Então, a invasão através da frente oriental, ou seja, a frente ocidental russa, a frente oriental da Ucrânia, a invasão pelo sul, na província ou estado ou oblast de Kherson, oblast significa estado, e também a invasão a partir da Bielorrússia, onde a Rússia também concentrou um grande aparato militar, uma vez que a capital da Ucrânia fica localizada relativamente próxima à Bielorrússia. Então, os russos iniciaram um ataque através de várias frentes, conquistando em poucos dias, podemos assim dizer, um percentual significativo do território ucraniano. Aqui nós temos, por exemplo, no dia 8 de março de 2022, onde se encontravam já
os efetivos russos. Então, aqui nessa cor rosa escura, onde os russos já se faziam presentes, no branco tracejado de rosa, aonde o exército russo estava avançando, por onde as tropas russas avançavam. Então reparem que a capital da Ucrânia, Kiev, estava ficando parcialmente cercada pelas forças militares procedentes do norte, ou seja, da Bielorrússia, e as setas indicam, né, as direções da invasão russa. Então, logo, com poucos dias de guerra, 12 dias de guerra, o exército russo já havia conquistado um percentual expressivo do território ucraniano. Então, aqui nós temos o mapinha do dia 18 de abril de 2022. Então, com menos de 2 meses de guerra, o exército russo sofreu um revés, sobretudo na frente norte e na frente nordeste da Ucrânia. Por que isso? Ora, em primeiro lugar, porque os ucranianos desenvolveram uma estratégia de guerra muito interessante. Atrair os russos para dentro do território para poder melhor atuar, destruindo os comboios militares e interrompendo a logística de abastecimento do fronte, ou seja, das frentes de combate. E além do mais, com a invasão da Ucrânia, vários países do mundo, inclusive países da OTAN liderados pelos Estados Unidos, decidiram enviar uma ajuda militar substancial para a Ucrânia, e a chegada desses equipamentos militares, uma grande quantidade de mísseis antitanques, mísseis antiaéreos, também uma relativa quantidade de obuses, carros de combate, baterias antiaéreas e por aí vai, armamentos, munições dos mais diferentes tipos, o exército ucraniano passou a contar com equipamentos mais sofisticados que foram de suma importância para deter o avanço do exército russo na frente norte e na frente nordeste da Ucrânia. E como os russos estavam sofrendo pesadas baixas e a questão da logística estava impedindo o reabastecimento das linhas de frente, o comando militar russo decidiu retirar o seu exército do norte e do nordeste para concentrar os seus esforços de guerra na frente leste e na frente sul da Ucrânia. Então, ali, já no segundo mês de guerra, já podia perceber que o objetivo da Rússia, ou do governo russo, de derrotar a Ucrânia numa guerra relâmpago, já começava a ficar longe de ser alcançado. Então, dando continuidade, aqui nós temos o mapa no dia 10 de setembro de 2022, ou seja, no mês 9. Então, com quase 7 meses de guerra, um pouco menos de 7 meses de guerra, 6 meses e meio de guerra, então, o que nós percebemos? Que a Ucrânia, no segundo semestre de 2022, lança uma ofensiva para reconquistar os territórios perdidos em parte da frente nordeste e leste do país. Então, essa contraofensiva ucraniana, de certa forma, pegou os russos de surpresa, porque a inteligência russa acreditava que a contraofensiva seria esmagadora, ou seja, bem forte, bem poderosa, no Oblast ou na província de Kherson, que é um estado localizado aqui mais para o lado esquerdo, não aparece aqui nesse mapa. Então, através, vamos dizer assim, de uma estratégia de guerra bastante interessante, os ucranianos conseguiram despistar os russos e lançaram uma grande ofensiva aqui no nordeste do país, reconquistando territórios que haviam sido perdidos logo no início da guerra.
Aqui nós temos um outro mapa, agora no dia 8 de novembro de 2022, onde você pode perceber que o exército ucraniano estava marchando em direção ao sul, ou seja, principalmente aqui na região de Kherson, e essa palavra aqui um tanto quanto complicada de pronunciar no ucraniano, né? Vamos ver se eu consigo. Kereshnivka. Então, essas áreas foram também retomadas pelo exército ucraniano, até mesmo porque a Ucrânia havia destruído as pontes, né, que separam, que cortam, né, a província de Kherson, dificultando o reabastecimento das linhas de frente, né, do exército russo. E esses preparativos para a grande ofensiva na província de Kherson partiu dessa premissa. Primeiro, impedir o reabastecimento das linhas de frente do exército russo, fortalecer nossas posições para posteriormente lançarmos uma ofensiva para expulsar os russos de Kherson. Então, o que se viu a partir de novembro foi o avanço do exército ucraniano, até mesmo porque também o exército russo ele se retira da margem direita do rio Dnipro, e isso permite que a Ucrânia reconquiste toda essa área aqui, ampliando os domínios territoriais, reconquistando territórios que foram perdidos nas primeiras semanas de guerra. Então, aqui nós temos, né, as sanções econômicas contra a Rússia, lembrando que, além da ajuda militar concedida pelos Estados Unidos, seus aliados da OTAN e outros países, a Ucrânia, a União Europeia, Estados Unidos, Canadá, Japão, Coreia do Sul, importantes economias do mundo, imporam sanções econômicas não só ao governo russo, assim como a um grande número de empresários russos e empresas russas que apoiam, né, o governo do presidente Vladimir Putin, de forma a tentar asfixiar a economia da Rússia e, com isso, levá-la à mesa de negociações para procurar um acordo de paz e o fim da guerra. Então, essas sanções econômicas impostas à Rússia já causaram prejuízos de bilhões e bilhões de dólares, que, somados também à perda de equipamentos militares, o próprio gasto com a logística de guerra, podemos assim dizer que esse custo da guerra para a Rússia já alcança centenas de bilhões de dólares, o que está gradativamente reduzindo as reservas cambiais da Rússia, o que, caso essa guerra se prolongue por mais alguns meses ou por mais alguns anos, levará a economia da Rússia a um provável colapso. Então, além da ajuda militar, há de se destacar também as sanções econômicas, que foram de suma importância para que a Ucrânia saísse da defensiva e passasse para a ofensiva e reconquistasse vários territórios que até então haviam sido conquistados pelo exército russo. Aqui nós temos também ajuda militar à Ucrânia. Então eu coloquei aqui alguns sistemas de armas que foram fornecidos à Ucrânia, né? Aqui nós temos os grandes caixotes de armamentos, que não dá para saber o que está sendo transportado aqui, se são munições, como por exemplo, balas de fuzil, metralhadora, de canhões antiaéreos, mísseis, enfim. Aqui nós temos o sistema HIMARS, que foi fornecido pelos Estados Unidos, que é um sistema de mísseis guiados supersônico. O HIMARS ultrapassa mais de 2.500 km por hora, com raio de ação de 80 km. É um míssil de extrema precisão, do momento do disparo até, podemos assim dizer, o seu alvo, o seu alcance máximo, né? O míssil leva menos de 2 minutos para alcançar o seu alvo, viajando a uma velocidade acima de 2 vezes a velocidade do som e sendo extremamente difícil de ser
abatido ou derrubado pelas baterias antiaéreas, sistemas de defesa antiaérea. Então esses mísseis são mísseis de alta precisão, que envolvem uma tecnologia muito sofisticada e tem sido de grande importância para destruir os depósitos de armas, munições, destruir acampamentos, aglomerações militares, também atacar posições do exército russo, destruir sistemas de defesa antiaérea, sistemas de baterias de obuses, de foguetes e por aí vai. Os comboios militares. E agora, mais recentemente, nós tivemos a visita do presidente Zelensky aos Estados Unidos, há poucos dias atrás, e o governo norte-americano já anunciou um novo pacote de ajuda militar, que no ano de 2023 vai ultrapassar os 45 bilhões de dólares, e um dos equipamentos que o governo norte-americano fornecerá à Ucrânia é o sistema de defesa aérea Patriot, que é de grande efetividade não só para derrubar mísseis, como também aviões e helicópteros utilizados pela Rússia. Dessa forma, com a melhoria dos sistemas de defesa aérea desenvolvidos pela Ucrânia, a Rússia ela não conseguiu exercer o domínio do espaço aéreo ucraniano, o que tem limitado e muito a capacidade da Força Aérea da Rússia em poder efetuar ataques em território ucraniano. Então a Rússia nos últimos dias, nas últimas semanas de guerra, tem feito muito mais ataques com mísseis de cruzeiro do que propriamente com aviões e helicópteros militares, em função da eficácia dos sistemas de defesa aérea, porque não é só os Estados Unidos, a Inglaterra, a França, a Alemanha e outros países estão fornecendo mísseis antiaéreos, baterias antiaéreas para o exército ucraniano, e dessa forma, mesmo com a utilização de drones e mísseis de cruzeiro, a efetividade desses ataques russos à infraestrutura ucraniana tem caído muito nas últimas semanas, o que, logicamente, não deixa de ser uma outra grande vitória da Ucrânia frente a um dos mais poderosos exércitos do mundo. Aqui nós temos o sistema de míssil antitanque Javelin, que também é mortífero. A Rússia perdeu uma grande quantidade de carros de combate, não só destruídos pelos mísseis Javelin, como também por outros mísseis anticarros de combate, desenvolvidos pela Suécia, pela Inglaterra, pela França, pela Alemanha, enfim. Então essa ajuda militar que os ucranianos têm recebido tem sido de grande valia, de grande remonta, para que a Ucrânia estendesse essa guerra, que inicialmente parecia perdida, para mais de 300 dias, ou seja, estamos próximos de completar um ano de guerra, e podemos dizer claramente, independentemente do desfecho da guerra, se a Rússia vai ganhar ou não, que mesmo se a Rússia ganhe essa guerra, ela sairá derrotada. Poxa, professor, ficou maluco? Não, pô. Eu estou falando de uma das maiores potências militares do planeta, sendo derrotado por um país muito inferior militarmente falando. Agora tem aquele detalhe, Os ucranianos estão lutando para defender o seu território. Os russos estão sendo jogados à guerra para uma guerra que não é deles. A guerra é do Vladimir Putin e dos seus lacaios. A verdade é essa. Então uma coisa é você defender a sua família, a sua terra, o seu lar. A outra coisa é você ser jogado numa guerra através de mentiras que são contadas pelo governo russo, e quando você chega no fronte descobre que falta inclusive equipamentos básicos, muitas vezes até deficiência no abastecimento das linhas de frente, com alimentos, com água e outras coisas mais. Então tem russo que acaba morrendo até porque é inverno no hemisfério norte, em algumas áreas congelados, porque não estão devidamente preparados para o inverno rigoroso que normalmente atinge aquela região do continente europeu todos os anos. E olha que o inverno esse ano ainda não mostrou a sua verdadeira cara. Na hora que bater uma onda de frio violenta naquela área, o estrago vai ser ainda maior.
Aqui nós temos, por exemplo, as perdas da Rússia na guerra até dia 30 de dezembro de 2022. Logicamente que esses dados aqui são fornecidos pelo governo da Ucrânia. Então, logicamente, a gente não sabe até que ponto esses dados são verdadeiros, são reais. Mas, caso estejam próximos da realidade ou caso venham ser reais, dá para que vocês observem ou compreendam que essas perdas da Rússia nessa guerra têm sido extremamente altas. Então, 105.250 militares russos, segundo o governo da Ucrânia, teriam perdido suas vidas em território ucraniano. Não se sabe quantos russos feridos morreram depois disso. Por isso que a gente tem que apenas ter um referencial, não dá para saber o número exato, a gente só vai ter noção aproximadamente daquilo que é verdadeiro quando a guerra terminar e assim mesmo alguns anos depois, quando os sobreviventes relatarem tudo aquilo que observaram e autoridades abrirem a boca e falarem a verdade para a imprensa. Aviões de combate, a Rússia perdeu 283, caracoles, a gente está falando de aviões de guerra. Muitos caças dos mais diferentes tipos foram abatidos em território ucraniano. Helicópteros de combate, 268, se você somar esses dois aqui, olha só quanto dá, 551. Rapaz, o efetivo bem maior do que a Força Aérea Brasileira. Tanques de canhão, tanques de guerra, 3.026. Olha a quantidade de carros de combate, tanques de canhão. A Rússia perdeu dos mais diferentes tipos, mais diferentes modelos. Sistemas de artilharia, 2.010 sistemas de artilharia foram destruídos. Caminhões de transporte, 4.683, incluindo aí caminhões de transporte de combustíveis, armamentos, munições, alimentos, água, aquilo que é necessário para atender toda a logística de guerra. Lançadores múltiplos de foguete, 423. Se nós colocássemos aqui mísseis de cruzeiro, eu não coloquei, mas já chegam a quase 750 mísseis de cruzeiro que foram abatidos pelas defesas antiaéreas da Ucrânia. Se nós levarmos em consideração os drones, mais de 1.000 drones russos, inclusive drones comprados do Irã, foram abatidos nos céus da Ucrânia graças à melhoria e à efetividade das baterias antiaéreas ucranianas. Então nós temos aí, se colocássemos aqui navios de guerra, mais de 16 grandes navios de guerra da Rússia foram afundados no Mar Negro, principalmente depois que a Inglaterra forneceu à Ucrânia mísseis antinavios com alcance superior a 150 quilômetros. Isso acabou contribuindo para que os navios de guerra da Rússia se afastassem do litoral ainda dominado pela Ucrânia. Inclusive o importante porto de Odessa, que está localizado ali no Mar Negro. Aqui nós temos também algumas imagens para que vocês possam ver, Eu não gosto muito de mostrar imagens de guerra não, porque isso me traz uma sensação de dor, sofrimento muito grande, porque eu sou um cara muito sensível. Aqui nós temos uma imagem de uma localidade da cidade litorânea de Mariupol, que foi conquistada pelos russos depois de semanas de intensos bombardeios. A cidade foi parcialmente destruída. Aqui nós temos uma coluna de blindados da Rússia, que foi destruída no norte, próximo a Kiev. O exército russo chegou na periferia de Kiev, ou Kiev, mas lá encontrou uma feroz resistência da Ucrânia e foi praticamente dizimado, Teve que recuar os sobreviventes. Aqui nós temos o Moskova, que era a nau-capitânia da frota russa no Mar Negro, que foi afundado por um míssil antinavio ucraniano. Aqui nós temos um caça da Rússia, que foi a estrela vermelha aqui, talvez pelo formato da asa um Su-25, destruído na Ucrânia. Enfim, algumas imagens para que vocês possam
né, ter noção da guerra. No Google existem tantas imagens, no YouTube tem tantas filmagens, eu vejo diariamente, né, notícias sobre a guerra na Ucrânia, porque como professor de geografia eu tenho que me manter bastante atualizado. Agora, a próxima aula sobre essa guerra vai ser no dia, ali na proximidade do dia 24 de fevereiro, eu vou gravar uma nova aula, porque o tema será um ano de guerra. Acredito eu que até lá essa guerra não tenha chegado ao fim. Vamos torcer para que as partes cheguem a um acordo, porque milhares de pessoas perderam suas vidas, milhares de pessoas estão mutiladas, milhões de pessoas estão vivendo no exílio e estão deslocadas também no território ucraniano. Enfim, a guerra está trazendo destruição, prejuízos bilionários. A reconstrução da Ucrânia terá um custo altíssimo, até mesmo se a Rússia ganhar essa guerra e dominar a Ucrânia, ela vai ter que financiar a reconstrução da Ucrânia. Então não dá para entender, né? A reconstrução da Ucrânia vai custar centenas de bilhões de dólares e isso terá um custo muito grande para o governo russo. Então, qual é a lógica de uma guerra? Se diz que o presidente Vladimir Putin está com câncer, está doente, essas notícias volta e meia são vistas na internet, a gente não sabe até quando, até que momento isso é verdade. Então, mas a gente sabe que o Putin já está aí na casa dos 70 anos, ou seja, está chegando no final da sua vida. E qual é a lógica dessa guerra destruindo, causando dor e sofrimento para tantas pessoas? Não vejo lógica para nenhum tipo de guerra. Eu digo a vocês, para defender o Brasil, eu iria à guerra. Agora, para atacar um outro país, não iria à guerra. Defenderia o meu país, mesmo com 64 anos. Perderia a minha vida em defesa da minha família. Mas jamais daria a minha vida para atacar um território que não constituísse nenhuma ameaça à soberania do meu país. Moçada, espero que vocês gostem dessa aula. Aqui mais uma vez eu estou deixando meus grupos lá do Facebook, onde eu disponibilizo todo o meu material escrito em PDF. São módulos com matéria, bancos de questões, provas comentadas. 0800 eu não vendo material nenhum, eu forneço meu material graciosamente, ou seja, 0800, porque o canal Geogênio ele foi criado para ser uma ferramenta, um suporte para os alunos que estão se preparando para concursos militares e vestibulares. O meu canal não é monetizado. Se vocês querem me ajudar, querem fazer com que esse canal cresça, divulgue o canal Geogênio, compartilhe os vídeos, né? Porque dá aquele like, faça um comentário se gostou. Pô, professor, eu poderia, até mesmo dando sugestões sobre temas de aula, que dentro das minhas possibilidades e das minhas limitações, porque eu não sou dono da verdade e do conhecimento, mas eu sou um cara com 40 anos de magistério, que tem uma carreira ilibada, bem conceituada aqui no Rio de Janeiro, graças a Deus, né, considerados por muitos professores uma referência, o que de certa forma eu fico, vamos dizer assim, muito orgulhoso, né, em saber disso, porque quando você vê que o seu trabalho deu resultado e que você passou a ser referência para alunos, professores, enfim, amigos, né, e a gente acaba gostando daquilo, da recompensa que a gente está recebendo, que é o reconhecimento do nosso trabalho. Então a única coisa que eu peço é ajudar a divulgar. Meu canal não é monetizado, não criei o canal para ganhar dinheiro no YouTube. Então, moçada, como hoje é dia 31 de dezembro de 2022, estamos próximos do encerramento do ano, eu vou desejar a vocês, seus familiares, muita paz, muita luz, prosperidade e saúde. E que o ano de 2023 possa ser um ano repleto de realizações para vocês e todos os seus familiares. Valeu, moçada! Um beijão no coração de vocês, um forte abraço, fiquem com Deus, eu vou, mas eu volto, hein? Fui!